Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando a mensagem dessa semana, a primeira mensagem do mês de agosto. Estamos iniciando mais um mês e eu quero começar essa mensagem dizendo que ela vai ser um pouco diferente das mensagens que costumeiramente eu prego aqui em nossa igreja. Tanto na forma como um pouco no teor da mensagem. Enfim, no entanto, eu só vou explicar o porquê disso, o porquê dessa mensagem e dessa forma um pouco diferente de olhar para o texto no final. Então, é claro que eu quero começar essa mensagem pedindo que você fique até o final, para que você possa compreender todo o contexto que gerou a mensagem que nós estamos gravando aqui. Nós estamos gravando numa sexta-noite, hoje é dia 31 de julho. Como eu disse, essa mensagem está indo ao ar no dia 2 de agosto, pelo menos eu espero que seja assim. E então depois eu vou explicar todo esse contexto. É por causa disso que eu vou começar com dois textos que são iguais. Eu vou ler um e o outro eu vou apenas citar, porque nós não precisamos fazer a leitura, porque um texto é igual ao outro. E é um texto que eu sei, bastante conhecido. Também é um texto que eu sei que nós conversamos sobre ele já nessa época de quarentena, mas eu vou ler apenas um versículo desse texto todo, falar algumas coisas e depois ir rapidamente para um outro texto numa outra parte da Bíblia. Bom, o primeiro texto é o texto de Lucas 12, versículo 25. É um texto que está situado no meio de uma pregação famosa, talvez a pregação mais famosa da história, que é o Sermão do Monte. Mas em Lucas 12, você tem esse mesmo texto em Mateus 6, versículo 27. Lucas 12, versículo 25, está escrito assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua própria vida? Eu quero ler de novo. Quem de vocês, de qualquer um de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Jesus está fazendo uma pergunta retórica, porque, claro, a resposta está embutida na própria pergunta. Nós sabemos a resposta. E a resposta é simplesmente, absolutamente ninguém. Nós não temos o controle sobre as coisas mais importantes da nossa vida, como, por exemplo, o dia que a gente vai morrer. Acho que é por isso, inclusive, que uma grande parte das pessoas sofre de ansiedade. Porque o que o ansioso quer fazer? O ansioso quer controlar as coisas importantes que vão acontecer no futuro. E eu estou dizendo isso, e é importante ressaltar, não porque eu leio sobre ansiedade, não porque eu estudei ansiedade, mas porque eu sou uma pessoa ansiosa, e em várias pesquisas que nós fazemos em qualquer lugar, quando você pergunta quem aqui é ansioso, mais da metade das pessoas levantam as mãos afirmando que tem algum tipo de ansiedade ou algum tipo de transtorno de ansiedade. Eu já disse isso em nossa igreja várias vezes. Durante muitos anos, eu tive que fazer um tratamento, inclusive medicamentoso, para síndrome do pânico. E quando eu digo isso, eu digo isso sem nenhuma ponta de vergonha, como se isso fosse uma grande derrota. Isso apenas exacerba o fato de que eu sou humano, influenciado, infelizmente, pelo pecado que deturpou todo tipo de relação, reação e ação no ser humano, e isso acontece comigo, é uma luta que eu sei que eu terei que travar até o último dia da minha vida. Traz dificuldades? Traz uma série de dificuldades. Traz problemas? Traz. Atrapalha meus relacionamentos? Sim, atrapalha meus relacionamentos. Atrapalha meu relacionamento conjugal, atrapalha meu relacionamento com as minhas filhas, atrapalha o meu relacionamento como pastor, atrapalha o meu relacionamento. Mas sim, eu tenho essa dificuldade e eu tenho essa sensação de que eu preciso controlar os eventos futuros. Eu não preciso nem dizer que uma pandemia, então,
para quem como eu sofre de ansiedade, é uma das piores coisas. Vamos pensar em algumas coisas simples. Quando é que vem a vacina? A gente sabe que vem, mas não sabe quando. E aí ficar nessa expectativa é horrível para quem é ansioso. Essa possibilidade de contágio, de se contaminar com o Covid, é insuportável para quem é ansioso, porque eu quero viver numa bolha em que tudo esteja muito bem guardado e que eu possa definir todos os passos. Quando de repente acontece uma pandemia como essa que nós estamos vivendo, e você perde o controle, você pode se contaminar, e tem um problema. Essa desgraça de vírus é invisível. Ele simplesmente pode estar ao seu lado nesse exato momento e nós não temos como saber isso. Para quem é ansioso como eu, só em pensar uma coisa dessa, já começa a dar aquela taquicardia, aquela sudorese, aquela sensação de que eu quero sair. Mas e um outro problema, sair para onde? Porque nós estamos no meio de uma pandemia e agora a gente não tem para onde ir. Porque em outros momentos, se vamos imaginar que essa pandemia tivesse atingido apenas o nosso país, a gente poderia pensar, quer saber? Eu vou mudar de país. Mas qual país do mundo não está passando por isso? Ou seja, nós estamos vivendo um momento em que essa perda de controle toma proporções épicas, absurdas. Aí Jesus vem com uma frase dessa e diz, quem é que, por mais que se preocupe, por mais que seja ansioso, pode acrescentar 1 hora, 1 horinha, 60 minutos, nem sei quantos segundos, acho que 3.600 segundos. Se a conta estiver errada, a gente coloca o resultado certo aqui embaixo depois. O pessoal da edição faz isso. Mas eu acho que é isso. Quem é que consegue acrescentar isso à própria vida? E vamos combinar, 1 hora de vida, comparado a tudo que você viveu até agora, não é muita coisa. Mas Jesus está dizendo, você não consegue acrescentar quase que absolutamente nada à própria vida. Então, se você não consegue fazer isso, você deveria viver um estilo de vida diferente. Porque nós queremos tudo em nossas mãos e quando não temos, nós surtamos ou simplesmente desistimos. E aí, nós começamos a viver o tempo presente sem viver o tempo presente. Eu encontro muita gente que diz assim, olha, o cristianismo parece ser uma religião que tira um pouco a diversão das coisas todas. E eu respondo dizendo, isso é uma grande mentira. Porque Jesus várias vezes disse coisas do tipo, aproveite o dia que você está vivendo. Viva intensamente o dia que você está vivendo. É lógico que a Bíblia diz que uma vida vivida intensamente no pecado, nem de longe, é uma vida de acordo com o que Deus quer para nós. Jesus não morreu na cruz em nosso lugar. Jesus não passa pelo sofrimento em nosso lugar. Jesus não ressuscita e nos dá vida para que nós simplesmente vivamos como se nada disso tivesse acontecido. Mas também Jesus não faz tudo isso para que nós vivamos uma vida aquém da vida maravilhosa e intensa que Ele quer para mim e para você. E eu acho que um dos grandes males do nosso tempo é que nós simplesmente vamos vivendo dia após dia, todos os dias, sem viver todos os dias, dia após dia. É como se nós tivéssemos as 24 horas se repetindo várias e várias vezes e sendo perdidas várias e várias vezes. Aquela sensação de ir para a cama e pensar, eu não sei se valeu a pena ter vivido esse dia. E essa é uma das grandes crises do ansioso. O ansioso ele está sempre preocupado tanto com amanhã, com o que vai vir, com o que vai acontecer, que ele não consegue aproveitar o que está acontecendo agora. É exatamente como alguém que está diante de uma comida espetacular, mas ele come tão rápido que ele não sente o gosto. Eu acho que você já deve ter passado por isso. Quando você vai para a mesa com muita fome, quem já preparou comida sabe disso. Às vezes você vai e prepara um jantar, um almoço especial e você fica lá 3 horas preparando. E o pessoal tem a capacidade de comer tudo em 5 minutos. E aí você pensa, eles não sentiram o sabor, eles comeram. Eles estão passando pelo processo digestivo.
Tudo o que era para acontecer, aconteceu. A comida estava no prato, foi do prato para o garfo, do garfo para a boca, da boca para o sistema digestivo todo, a saliva fez o seu trabalho, o esôfago fez, o estômago fez, aquilo, para não dizer uma outra coisa ruim, virou cocô do mesmo jeito, mas há um problema aí, a pessoa não degustou. E a degustação é extremamente importante num processo prazeroso. O ponto que eu estou querendo dizer é que muitas pessoas estão passando pela vida sem degustar a vida. E a Bíblia diz que o antídoto para isso tem a ver com uma confiança nos planos, na bondade e no amor de Deus. Se eu não confiar em Deus, se eu não confiar no amor de Deus, se eu não confiar na bondade de Deus, eu vou viver todos os dias como se Deus não existisse e como se tudo dependesse exclusivamente de mim. E viver assim, claro, é angustiante demais, porque nós não fomos feitos para suportar um peso tão pesado em nossas costas. É por isso que eu quero ir para um outro texto e falar rapidamente sobre ele. Lá em Tiago, carta de Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 15, está escrito assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isto ou faremos aquilo. Quantas vezes você já respondeu a uma pergunta do tipo, você vai aparecer lá? E você disse assim, se Deus quiser, mas disse isso da boca para fora. O que o texto está dizendo é, pare de dizer isso da boca para fora e comece a viver isso. Comece a viver intensamente, crendo que nós estamos debaixo da vontade de um Deus amoroso e bondoso, e que quando a ansiedade, esse desejo de não viver o presente para ficar apenas olhando para o futuro, bater a porta, dizer, meu Deus já está no futuro. E eu confio nele, eu confio nos planos dele. Sabe o que vai acontecer se nós vivemos assim? Se nós soubermos que estamos nas mãos de Deus e confiarmos nisso, em primeiro lugar, nós vamos viver mais intensamente. Tem tanta gente preocupado, por exemplo, com o futuro que vai dar para os filhos, que não tem tempo para abraçar o filho hoje. E o seu filho não precisa de um abraço daqui 10 anos. Ele precisa de um abraço hoje. Mas eu preciso guardar dinheiro para a faculdade do meu filho daqui 15 anos. Talvez Jesus iria dizer, quem é que pode acrescentar um semestre de um curso qualquer, de uma faculdade à própria vida? Quem é que pode fazer isso? Na verdade, Deus pode fazer isso. Porque quando Jesus diz isso, ele está dizendo, como o autor da própria vida, falando, eu não apenas posso dar um ano a mais, uma hora a mais, uma hora a menos, como um ano a mais, um ano a menos, ou 100 anos a mais. Mas aí a gente fica preocupado com essas coisas e simplesmente não nota o que está acontecendo ao nosso redor agora. Por exemplo, se vocês deram stop nesse vídeo agora, o que está acontecendo ao seu redor que você simplesmente não estava enxergando porque as suas preocupações estão longe demais? Mas se eu confio em Deus, se eu acredito em Deus e sei que Ele está cuidando de tudo, então eu posso ter a liberdade de viver mais intensamente o que está acontecendo agora, sabendo que o amanhã não depende de mim. É claro que isso não é uma autorização para viver de maneira desleixada. Essa é uma autorização para viver de maneira intensa, é isso que Deus quer de nós. A segunda coisa é que você vai viver mais calmamente. Saber que tem alguém como Deus cuidando do amanhã, no mínimo, vai trazer um pouco mais de calma para a gente. Amanhã, se você está assistindo esse vídeo no dia que ele foi para o ar, amanhã é segunda-feira. Se você está assistindo esse vídeo numa quarta, amanhã é quinta, ok, óbvio. Mas lembre-se, sendo amanhã segunda ou sendo amanhã uma quinta-feira, Deus já está lá. Não há nenhum lugar para onde você possa ir que Deus não esteja lá antes de você. Então isso simplesmente faz com que a gente possa viver de maneira um pouco mais calma.
Isso vai fazer também com que você viva de uma maneira mais amável. Porque há uma coisa que pessoas ansiosas são. Elas são irritadas. E irritantes. Algumas pessoas... Eu vou contar segredos aqui, que aí eu estudei nos livros, que eu não tenho nada a ver com isso. Coisas que pessoas ansiosas fazem e que irritam. Elas mexem a perna o tempo todo. As pessoas ansiosas mexem a perna. Isso tem um nome, o nome técnico para isso é Síndrome das Pernas Inquietas, que simplesmente significa eu vou ficar dando joelhada em você o tempo todo. É insuportável ficar do lado de alguém assim. Ou a pessoa fica batendo em alguma coisa, porque não consegue ficar sem mexer alguma coisa. Algumas pessoas ansiosas, também estudei sobre isso, elas não conseguem parar de comer. Elas vão comer. Por que as pessoas estão engordando nessa pandemia? Não é porque tem comida na geladeira. É porque elas estão suprindo necessidades, em tese, espirituais com comida. Vai dar certo? Claro que não. Aí você talvez vai perguntar para mim, mas Marquito, você está dizendo isso e você engordou nessa pandemia? Eu quero dizer que o fato de eu não estar sendo tão vitorioso nessa batalha, não tira de mim a autorização para dizer o que eu estou dizendo sobre isso. Mas eu espero que faça de mim e de você companheiros nessa jornada, dia após dia, para confiarmos mais em Deus e vivemos mais amavelmente, pensando nas pessoas que sofrem com a nossa ansiedade e que estão ao nosso lado. Os nossos filhos talvez sejam ansiosos, não porque a genética determinou isso, mas porque é o único way of life que eles aprenderam. De quem? De nós. De nós. Aproveite com Deus o hoje. Porque no amanhã, Ele já está lá. Quando Jesus morreu na cruz em nosso lugar, Ele morreu para salvar-nos em todos os nossos dias, eternamente. E eu espero que ao ouvir isso, ao pensar sobre isso, nós possamos mudar a forma como nós vivemos. Nós precisamos mudar a forma de viver. Porque do contrário, nós vamos entrar nessa loucura e o mundo está ficando cada vez mais louco. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem olhos para ver, que veja. Eu espero que nós possamos confiar mais em Deus. Bom, eu disse no começo que eu iria explicar o contexto dessa mensagem no final dela. E eu vou fazer isso agora. Hoje, dia 31 de julho, depois de 4 meses e meio de pandemia, essa é a 21ª mensagem gravada em nossa igreja. Nós estamos vivendo numa cidade em que os números da pandemia são assustadores, são tristes, mas hoje, pela primeira vez, desde que nós começamos toda essa nossa caminhada na pandemia, a nossa igreja perdeu o seu primeiro membro para essa doença. Aquela história de que um momento os números se tornariam nomes e os nomes se tornariam rostos, aconteceu hoje com a gente. Essa mensagem que você acabou de ouvir é a mensagem que eu deveria ter pregado no velório desse nosso irmão da igreja. Mas como todo o velório e o enterro, pelos protocolos todos, duraram 15 minutos apenas, a gente não teve tempo para fazer isso. E eu quero deixar essa mensagem nesse dia como uma forma de honrar esse irmão da nossa igreja, que morreu hoje, sua família, a família do Eliel, e a família de, pelo menos enquanto a gente grava isso, é a família de quase 100 mil brasileiros que se foram.
Que os nossos dias sejam vividos a partir da perspectiva de que nós devemos viver mais intensamente. Porque chegará um dia que nós daremos o último abraço, o último beijo, o último sorriso. Nós os reencontraremos na eternidade. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas Deus não nos fez para viver apenas pensando na eternidade. Porque a vida com Deus e com Cristo acontece já, no aqui e agora. E que Deus os abençoe. Deu 20 aqui no meu? 20? Ok.